Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui conosco, aqui no canal Vida Plena. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que temos de juntos aprendermos da palavra de Deus. Eu não sou professor, o professor é Jesus e vamos juntos buscar aquilo que vai alimentar a nossa alma e nos ajudar no crescimento espiritual. Eu convido você a juntos acompanharmos o que está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 25. Como foi anunciado, o tema desta mensagem é Faça a diferença. Você sabe que muitas vezes nós somos levados a ser mais um. Quando estamos na faculdade, no trabalho, num grupo de amigos, e muitas vezes as pessoas olham para nós e nos parecemos muito com eles. Se for para se parecer com as pessoas naquilo que é bom, ótimo. Mas se estamos nos parecendo com as pessoas naquilo que é negativo, aí não podemos. Por isso que o tema é Faça a diferença. Seja diferente, encaminhe as pessoas, influencie as pessoas para o lado bom. E aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 25, tem uma experiência importantíssima que vai nos ajudar a crescermos espiritualmente. Convido você a acompanhar a leitura. Diz assim o verso 25: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito ou objetivo de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Queridos, estamos falando aqui de duas pessoas importantes conversando. Primeiramente, este homem que a Bíblia chama de intérprete da lei, algumas versões falam doutor da lei, e agora o outro homem que é muito mais importante, que é Jesus. O interessante é que este homem estava em volta de Jesus, estava próximo de Jesus, e aqui fala qual era o objetivo deste homem. Será que nesta pergunta, quando ele fez essa pergunta, ele não sabia a resposta? Ele era intérprete da lei, ele era doutor da lei. Logicamente que ele sabia a resposta, mas vamos focar no objetivo da pergunta, que era colocar Jesus à prova. Queridos, no ministério de Jesus nesta terra, em muitas situações por onde ele andava, muitas pessoas ficavam em volta dele. Algumas para receber um milagre espiritual, outras para receber um milagre físico, e outras, como está escrito na palavra, buscavam somente o pão que perece. Mas existia uma outra classe, como este homem, que buscavam colocar Jesus à prova, procuravam encontrar um erro na vida de Jesus. E agora a história continua dizendo assim: Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? Porque a pergunta do homem foi: Que farei para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu essa pergunta com outra pergunta. Ele falou assim: Olha, já que você está perguntando para mim, o que você acha? O que o homem deve fazer para herdar a vida eterna? Qual que é a sua opinião? Responda, depois eu vou responder. E este homem, que era doutor da lei, era intérprete da lei, falou então a sua resposta. O verso 27 diz assim: A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Este doutor da lei, que conhecia as Escrituras, que conhecia a lei, ele então resumiu a lei de Deus em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E eu quero fazer a pergunta para você. A resposta a esta pergunta que este homem fez a Jesus e Jesus devolveu a ele, a resposta estava correta? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo? Se você respondeu sim, você acertou, parabéns. A resposta estava correta. Lembrando que este homem era doutor da lei, conhecia a lei, e ele respondeu corretamente. E aí você fica perguntando, mas por que ele perguntou? Lembrem, o objetivo dele era colocar Jesus à prova. E a história continua. Verso 28. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Jesus falou: olha, você respondeu bem. Mas a continuação do texto diz: Faze isto e viverás. Queridos, não adianta nós conhecermos o que temos que fazer. Só conhecer
Não faz muita diferença? O que faz a diferença é nós colocarmos em prática o conhecimento. Já pensou, alguém chega para você e nós conhecemos alguns hábitos que devemos ter, né? Hábitos corretos. O não fumar é um deles. E agora a pessoa que fuma chega para alguém e fala assim: olha, você não pode fumar com um cigarro na mão. Será que ele é exemplo? Talvez ele conheça na questão teórica os malefícios do cigarro, mas ele está usando, ele está fumando. Então o que faz a diferença realmente não é o conhecimento, é viver o conhecimento. E isso faz a diferença na vida das pessoas. E agora, ao Jesus falar no verso 28 no final, faze isso e viverás, podemos concluir que este homem que fez a pergunta para Jesus não fazia isso. Ele conhecia, ele era doutor da lei, mas ele não praticava. E agora continua esse diálogo entre Jesus e o doutor da lei. Verso 29 diz assim: ele, porém, este homem, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? Lembrando que a resposta foi: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele entendia quem era Deus, ele conhecia Deus, mas ele veio para a questão de quem é o meu próximo. Este homem, nós entendemos que ele era judeu, ele era doutor da lei, era um dos mestres da sinagoga. E nós sabemos que Jesus veio a esta terra para quebrar os preconceitos. E os judeus tinham muitos preconceitos em seu coração. Eles se afastavam das pessoas, dos samaritanos, dos gentios. Mas a história continua. Voltemos aqui. Verso 30. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o quase morto. Jesus agora entendeu que o homem realmente estava querendo colocar ele à prova, e na verdade Jesus, sendo Deus, já sabia disso desde o começo, mas devolveu essa pergunta para o homem tentou se escapar, tentou se justificar e perguntou: quem é meu próximo? E agora, como se Jesus falasse assim: homem, senta aqui um pouquinho, vou te contar uma história. E aí começa a história, uma história que talvez você já ouviu falar. Aqui diz que um homem, ele saiu de Jerusalém, estava indo para Jericó. Este caminho, queridos, era um caminho muito perigoso. Vários salteadores, assaltantes, pessoas do mal se escondiam nesse caminho para se aproximar das pessoas, dos viajantes, e roubarem eles. E nesta situação não foi diferente. Nesta história, este homem sai de Jerusalém e vai para Jericó. E ele é apanhado pelos salteadores. Os homens se aproximam deste homem, o roubam, o maltratam, batem nele, o ferem. E talvez eles se afastaram somente porque concluíram: este homem está morto. No verso que nós lemos, aqui diz, no final do verso 30, deixando-o semi-morto, desmaiado. E agora, a história continua. E vamos chegar numa parte crucial, trazendo o nosso pensamento para o tema desta mensagem, que é: faça a diferença. Aqui no verso 31 diz assim: casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Queridos, o sacerdote da época era como se fosse o pastor, o padre, o líder religioso da sua igreja, da sua congregação. As pessoas esperavam do sacerdote o quê? Uma ação beneficente. As pessoas esperavam do sacerdote aquele homem que fosse exemplar, que fosse referência, que fosse um influenciador de pessoas para o lado bom. E agora este sacerdote, líder religioso da época, vendo aquela situação, aquele homem caído no chão, precisando de auxílio, precisando de ajuda emergencial, o que ele fez? Este sacerdote passou de largo, desviou e continuou o seu caminho, fingiu que não viu, omitiu o socorro. E nós sabemos que hoje, na nossa lei brasileira, a omissão de socorro é crime. Este homem cometeu um crime. Ele se afastou, um crime contra a humanidade e contra Deus. Poderia ter auxiliado a vida daquele homem que estava moribundo, quase morto, mas o sacerdote não fez isso. Ele continuou o seu caminho. E eu e você, quando nos aparentamos, quando estamos em uma situação como essa,
O que eu e você fazemos? Muitas vezes somos levados por Satanás a fazermos somente aquilo que as pessoas vão ver. E quando estamos em uma situação talvez como essa, não, mas ninguém vai ver eu fazendo bem. A gente se afasta. Mas a história continua. Vamos voltar aqui para a Escritura Sagrada. Verso 32 de Lucas 10 diz assim: semelhantemente, um levita descia por aquele mesmo lugar, e vendo-o, também passou de largo. Queridos, estamos falando agora de um outro personagem nessa nossa história. O moribundo ainda estava ali no chão, talvez sofrendo, sangrando, gemendo, quase morrendo, talvez tendo uma hemorragia, não sabemos, precisando de um pronto socorro. E agora vem o levita. Quem era o levita? O levita foi uma tribo escolhida por Deus para ser uma referência, para cuidar dos ofícios do tabernáculo. E na época de Jesus, era uma pessoa também muito responsável. Era uma tribo que realmente tinha essa grande responsabilidade de cuidar da casa de Deus. Portanto, também era uma pessoa a ser referência. Era uma pessoa a dar um bom exemplo para as pessoas. E as pessoas esperavam do levita uma boa ação nesta situação. Mas o que o levita fez? Aqui no verso 32 diz que semelhantemente um levita descia, ele também passou por ali. E no final do verso 32 diz: vendo-o, também passou de largo. Ele fez a mesma coisa que o sacerdote tinha feito. Ele se afastou, ele se omitiu, ele deixou de prestar socorro. Ele não fez a diferença na vida deste homem, ele foi só mais um. Talvez neste momento este homem moribundo caído no chão, talvez já não estava desmaiado, recobrou as suas forças e abriu um pouco os olhos e de repente percebeu alguém se aproximando e pensou assim: aí vem meu socorro. Mas era o levita, e o levita passou de largo. Está escrito que o levita em seu coração, ele decidiu, ele pensou: por que eu passei aqui? Não era para eu ter visto essa situação, e agora fica martelando na minha mente: ajuda, ajuda, ajuda. Eu não queria ter visto essa cena. Ele se arrependeu de ter passado por ali, imagina? Será que isso nunca aconteceu comigo? Nunca aconteceu com você? De talvez você sair do mercado e ver alguém que está fora ali, pedindo um auxílio, e nem sempre as pessoas que estão pedindo alguma coisa vão fazer algo errado com o dinheiro. Nem sempre. Eu procuro averiguar, eu procuro perguntar, eu procuro acompanhar. A pessoa precisa de alimento, eu vou lá e compro e ajudo. Deus seja louvado por isso. Então nós devemos analisar a situação de forma individual. E às vezes quando eu e você talvez saímos do mercado e vemos uma pessoa assim, nesta situação pedindo de ajuda, você pensa assim: nossa, mas por que eu não saí pela outra porta do mercado? Por que eu não fui em outro mercado? Por que eu não andei mais rápido? E agora essa pessoa vem pedir minha ajuda aqui? Será que isso nunca aconteceu com você e comigo? Será que estamos sendo também omissos em ajudar as pessoas? E a nossa história continua. Vamos continuar. Aqui diz assim, verso 33 agora, acompanhe comigo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe e vendo-o, compadeceu-se dele. Queridos, o evangelista Lucas, ele faz questão de mencionar aqui quem era este homem. Este homem que estava vindo agora passando pelo caminho, pelo mesmo caminho que o sacerdote e o levita passou. Aqui fala que ele era samaritano. Podemos entender talvez que este homem que estava ali moribundo poderia ser talvez um judeu? Mas este homem samaritano, ele deixou o seu preconceito de lado. E aqui diz no final do verso 33, compadeceu-se dele. Será que quando nós vemos as pessoas com dificuldades, com problemas, precisando de auxílio, será que nós somente sentimos dó? Coitado, olha, eu vou orar por você, vai dar tudo certo. Ou será que de repente nós nos compadecemos das pessoas, temos compaixão por elas e fazemos algo, fazemos a diferença na vida das pessoas? Será isso que acontece? O que acontece com você nessas situações? Aqui diz, no final do verso 33, compadeceu-se dele. Verso 34, e chegando-se, cuidou das suas feridas, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal. Aqui diz que este samaritano estava com a sua cavalgadura, fazendo a sua viagem.
O seu destino final não era ali. Talvez ele nem sabia o que tinha acontecido, que aquele homem estaria ali. Mas agora, a partir daquele momento que ele viu que aquele que estava ali precisava do seu auxílio e ele poderia fazer algo, o que ele fez? Ele mudou o seu modo de pensar. Ele mudou o seu destino. Ele mudou a sequência de atividades que ele tinha programado em fazer nessa viagem. Porque ele se preocupou, ele se abnegou, ele se sacrificou, ele deixou o seu eu de lado e agora fez algo por alguém que precisava. Ele fez a diferença na vida deste homem caído no chão. E aqui diz que ele fez então ali os seus primeiros socorros, colocou este homem caído sobre o seu animal. E você acha que ele começou agora a conduzir este animal numa velocidade grande? Ou talvez ele foi com muito cuidado, porque este homem estava ferido? Com certeza podemos confirmar, podemos afirmar que ele cuidou deste homem com todas as forças, com tudo que ele poderia fazer. E agora aqui diz, no final do verso 34, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Talvez o pronto-socorro da época, o postinho, não sei, mas um lugar próximo que poderia dar um auxílio maior com pessoas especializadas da época. E chegando agora ali, ele deixou este homem internado. E olha que interessante, na nossa história, no verso 35, depois que este homem samaritano pegou este caído, colocou sobre o seu animal e o levou até a hospedaria, ali ele recebeu outros cuidados. E quem você acha que estava pagando a conta? Porque foi algo pago? Foi aquele samaritano que auxiliou aquele homem. Aqui no verso 35 inicia dizendo assim: no dia seguinte, ou seja, este samaritano passou a noite com aquele que estava ali moribundo. Eu não sei você, se talvez passou isso na sua vida, de você ser o acompanhante de alguém enfermo no hospital. Você consegue dormir tranquilamente do lado do enfermo? Como se fosse em casa? Ou você fica um pouco preocupado? Tá tudo bem? Você tá gemendo? Tá tendo dores? Como que você tá? Tá precisando de algo? Você se coloca à disposição. Você está ali para acompanhar a pessoa. Então agora eu faço uma pergunta para você. Qual que foi a atitude deste homem durante esta noite? Logicamente ele ficou atento. E ele percebeu que no dia seguinte, este homem que estava moribundo, que agora já estava recebendo os seus primeiros socorros, ele percebeu que ele já estava um pouco melhor. E aí sim, no verso 35 diz, no dia seguinte, o que ele fez? Aqui diz, ele tirou 2 denários, uma boa quantia de dinheiro, e os entregou aos hospedeiros, às pessoas que estavam cuidando daquele homem, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu indenizarei, eu pagarei quando voltar. Agora o samaritano percebeu: agora eu posso continuar a minha viagem, agora eu posso seguir o meu destino, vou lá resolver o que eu vou fazer, o que eu tenho planejado, mas na volta eu passo aqui. E ainda falou para os homens: vai cuidando dele, vai anotando na caderneta, na volta eu pago tudinho. Queridos, nós vemos aqui a diferença entre aquele que sente dó apenas e fala: vou orar por você, vai dar tudo certo, ou aquele que se compadece daquele que precisa e faz o que está ao seu alcance para deixar a pessoa num bem-estar, estabilizada. E este homem, ele seguiu o seu caminho, foi resolver as suas coisas, e ao voltar, ele foi ali e deu ainda a sua continuidade de apoio, de auxílio àquele que precisou. Queridos, será que nós temos feito a diferença na vida das pessoas? Será que por onde eu e você passamos, as pessoas conseguem olhar para nós e ver Jesus? Ou será que eu e você somos levados a ser mais um na turma da escola, na turma da faculdade, na turma da igreja, na rodinha de amigos? Esse aqui é mais um. Muitas vezes nós somos colocados em situações que nós poderemos fazer a diferença. Talvez você entre em um cômodo de uma casa, ou de repente você vai no banco, vai num lugar, e você vê um papel amassado jogado no chão, uma coisa simples. Será que eu chuto esse papel? Será que eu olho para ele e falo assim: não fui eu que derrubei? Ou de repente eu me preocupo e falo assim, chamo talvez o empregado ali do lugar, falo: olha, eu encontrei um papel ali. Ou talvez eu pego o papel e jogo no lixo. São coisas simples do dia a dia que nós podemos fazer a diferença.
Muitas vezes as pessoas precisam não é de dinheiro. Hoje está mudando o conceito de riqueza. Riqueza não é somente aquele que tem dinheiro, mas sim aquele que tem família, aquele que tem um lar, aquele que tem saúde. Este é rico. Eu me considero rico, e você? Muitas pessoas têm dinheiro, mas não têm a paz. Muitas pessoas têm dinheiro, têm posses, têm propriedades, têm dinheiro no banco, mas não têm paz, não têm tranquilidade, não têm amigos. Para essas pessoas, nós podemos também fazer a diferença. Talvez você não tenha condições financeiras para auxiliar uma família, para pagar o salário de alguém, inicialmente até essa pessoa encontrar um trabalho por si só. Talvez você não tenha condições para doar 10 cestas básicas ou uma cesta para alguém. Mas todos nós podemos fazer a diferença na vida de alguém. Um simples bom dia, um sorriso no rosto ao amanhecer. Quantas pessoas nós passamos na calçada e hoje em dia, com a correria, cada um no seu mundo, mexendo no seu celular, não tem tempo para os outros? Quantas vezes você pega um táxi ou pega um outro meio de transporte e a pessoa ali está te levando para o lugar que você quer e você faz uma viagem de 15, 20 minutos, meia hora e não fala nada para essa pessoa? Ou se fala, é para fofocar ou ficar ouvindo fofocas? Nós podemos fazer a diferença na vida das pessoas com coisas simples. E a minha dica é: entregue a sua vida a Jesus. Deixe Ele usá-lo como seu instrumento. E por onde você passar, você vai iluminar vidas. Você vai transformar vidas. Você vai fazer a diferença. Não seja mais um. Seja diferente. Seja um influenciador de pessoas. Assim como Jesus fez e foi nesta terra. Transforme vidas, para que realmente as pessoas possam olhar para você e falar: este tem Jesus no coração. A nossa história, ela finaliza dizendo assim: qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Qual que foi realmente o próximo? Foi o samaritano. O sacerdote passou de largo, o levita também, mas o samaritano fez a diferença. Se aproximou, se compadeceu, talvez se sujou ali com um pouco de sangue, com aquelas roupas ali, não sabemos o tempo que este homem estava nessa situação. Teve que mudar os seus planos, gastou dinheiro, e na verdade não foi gasto, foi investimento. Nem todos os investimentos nos retornam em dinheiro, mas em bênçãos também. E nem todas as bênçãos são dinheiro. A saúde é uma bênção, a casa que você mora é uma bênção, a paz, a tranquilidade, a motivação, a alegria, a felicidade, tudo isso são bênçãos. E quando nós fazemos para os outros, nós estamos fazendo para Deus. E se não fazemos para os outros, estamos negligenciando a nossa missão. Existe uma frase que diz: aquele que não vive para servir, não serve para viver. Muitas pessoas estão infundadas, estão embasadas as suas vidas no egoísmo, no somente pensar em si, em querer crescer pisando nos outros, sempre tirando vantagem das situações. O meu convite neste momento para você é: faça a diferença. Quando você acordar, você fala: Deus, me use. Hoje eu quero ser usado em sua causa. Me ajude para que eu possa abençoar alguém. Me ajude para que eu possa fazer a diferença na vida de alguém. Que Deus te abençoe. Que realmente juntos possamos nos entregar totalmente na mão de Jesus. E que possamos, por onde passarmos, fazermos a diferença. Se você tem esse desejo de fazer a diferença na vida das pessoas, eu convido você para que juntos possamos orar a Deus, buscando dele auxílio, direcionamento e fortalecimento para a nossa missão. Vamos conversar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós somos gratos a Ti por esta mensagem. Pedimos, ó Deus, que coloque em nosso coração o altruísmo. Ajude-nos a percebermos as pessoas quando elas precisam. Ajude-nos a tirarmos o olhar somente de nós. Que possamos olhar para a humanidade, que possamos nos colocar nas mãos de Jesus e que Cristo possa nos usar como instrumentos dele em sua causa. Querido Deus, perdoe os nossos pecados, as nossas negligências. Ajude-nos, ó Deus, para que possamos deixar o egoísmo de lado, que possamos nos colocar em tuas mãos e entender que tu tens providência para nós, vai cuidar de nós. E a partir daí,
que nós possamos também cuidar dos outros. Permaneça conosco e eu te peço a Deus que abençoe todos aqueles que estão acompanhando-nos neste momento. Ajude-nos para que possamos crescer e que possamos fazer a diferença por onde passarmos. Eu te peço e te agradeço a Deus, em nome de Jesus. Amém.